Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 3 de setembro de 2024, estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Deixa eu começar já agradecendo demais ao meu parceiro de grande hora, Afonso Bezerra, que segurou todas as pontas durante a minha ausência nos últimos dias. É claro que ele estava super bem acompanhado por toda a equipe do Brasil de Fato, do Bem Viver, que faz esse programa cada dia melhor. Bom, quem nos acompanha sabe que o nosso objetivo é uma prosa diária que traga em uma hora os debates fundamentais para a gente pensar uma sociedade mais justa, mais igualitária para todo mundo. Por isso sim, a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, direitos humanos e, é claro, sem se afastar dos debates fundamentais para pensar uma sociedade que debata sim política, economia, mundo do trabalho, as relações internacionais do Brasil com os outros países vizinhos e do outro lado do mundo. Tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Bom, então meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Bora saber quais são os destaques do programa de hoje que tá só começando. Bienal do Livro de São Paulo começa neste final de semana trazendo cultura e literatura colombiana para o coração da feira. Comissão de Anistia do Governo não tem verbas para examinar e julgar processos nos próximos meses. Fraude e atividade ilegal. Especialistas analisam mineração da Embrapa na Serra do Curral. A Anael muda a bandeira tarifária para vermelha, patamar 2, neste mês de setembro. Diabetes dispara mais de 130% em capitais. Ultraprocessados e desigualdades impulsionam alta. Primeiro restaurante popular de Belo Horizonte comemora 30 anos de história e impacto social. Isso são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só tá começando. E chegou a vez dela, nesse evento tão aguardado o ano inteiro. A gente está falando da 27ª edição da Bienal do Livro de São Paulo. Começa agora, sexta-feira, dia 6, e se estende até o dia 15 de setembro. Tudo agora, durante esse mês aí, são mais de 10 dias, basicamente, para a gente curtir bastante desse evento, que reúne artistas de todo o Brasil. A gente está falando de escritores como Ale Santos, Eliane Alves Cruz, Ayrton Krenak, Stênio Gardel, Chico Felitti, Felipe Neto, Aline B, enfim. Não vou falar todo mundo, porque senão a gente vai passar a entrevista toda aqui, essa conversa toda, falando dos nomes das pessoas que vão estar nesse evento, que a gente vai ter a oportunidade de chegar mais pertinho, garantir um autógrafo, ouvir uma palavra, enfim, se esperar um pouquinho. É muito bacana essa atividade que a Bienal faz, de nos aproximar mais dessas pessoas que a gente lê, admira tanto, e às vezes nem sabe muito bem a cara, né? Tudo bem que com a internet, hoje em dia, a gente consegue dar uma pesquisadinha, né? Fazer aquele salquezinho e dar uma olhada como que a pessoa é nas redes sociais, mas nada muda o fato que a gente consegue se aproximar ainda mais quando acontecem esses eventos tão bacanas como a Bienal. Bom, para falar um pouquinho mais sobre a programação e celebrar mais desse evento, a gente tem o prazer de receber aqui uma das responsáveis, uma das manda-chuvas desse evento, que é Sevane Matos. Ela é presidenta da Câmara Brasileira de Livros. Antes de tudo, Sevane, muito obrigado pela disponibilidade de atender a gente aqui do Brasil de Fato, viu? Eu que agradeço o convite. É muito bom poder falar e participar do Bem Viver, porque livro e literatura faz bem para a vida, né? Então, vamos conversar hoje sobre a nossa Bienal, que se aproxima já na próxima sexta-feira, com os portões abertos ao público. Maravilha, isso mesmo, né? Já é bom a gente ir anunciando para as pessoas que os ingressos estão à venda, né? Quem tem interesse de garantir por conta de alguma programação, né? Tem gente que vai porque gosta de prestigiar, gosta de conhecer, mas tem gente que vai por conta de algum autor, de alguma autora específica. Nesse caso, é bom já ficar ligeiro, porque os ingressos costumam encerrar antes do prazo, então não é tempo de ficar pensando muito. Se tem algum desejo, é bom ir. Mas vamos conversar um pouquinho então sobre a programação, Sevane. Queria que tu apresentasse um pouquinho como que chega essa 27ª edição da Bienal. Enfim, eu acho que é um período da gente ainda estar se reencontrando depois do período da pandemia, né, de voltando a abrir as portas. É claro que a gente já está acostumado, mas não deixa de ser aqueles momentos que a gente olha e pensa, nossa, como a gente mudou muitas coisas, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre como que vocês pensaram, como que vocês articularam, quais foram os objetivos que vocês pensaram para essa 27ª edição da Bienal do Livro de São Paulo.
Olha, a edição da Bienal de 2022, ela foi um sucesso, tanto que ela foi chamada a Bienal das Bienais, e para essa nós esperamos estender e ainda suprir, passar esse sucesso com mais de 600 mil visitantes em 10 dias. Então, a cada edição, nós sempre buscamos fazer mais coisas, trazer mais diversidade de programação, procuramos trazer também uma bibliodiversidade, ou seja, para que o público possa conhecer tudo que está sendo produzido de literatura no país, seja infantil, infanto-juvenil, adulto, ficção, não ficção, romance, enfim, todos os gêneros de literatura que agradem a todos os gostos e a todas as idades. E nesta edição nós teremos uma programação aproximada de 2.000 horas, e teremos 683 autores nacionais, autores já consagrados e autores estreantes, porque a Bienal do Livro, ela é um espaço muito democrático, e é um espaço onde todos os autores estreantes podem ter contato com o seu público, falar sobre as suas obras, sobre os seus projetos. Além disso, nós traremos 33 autores internacionais, sendo que destes 17 são da Colômbia, que a Colômbia este ano é o nosso país convidado de honra, então teremos um stand da Colômbia, onde as pessoas poderão conhecer sobre a cultura, os costumes e sobre os autores e autoras colombianos também. Temos 227 expositores, um número recorde, e, como eu disse, vão levar obras aí para todos os gostos. E nós teremos no distrito Anhembi, que está totalmente reformado, 75 mil metros. Esse é o espaço que a Bienal ocupa este ano, sendo que desses 75, 15 mil metros são ocupados pelos expositores. Ou seja, a gente cresceu em número de expositores, nós aumentamos o espaço, nós reformulamos toda a infraestrutura para que os visitantes tenham uma visita adequada, fluida. Teremos também os corredores mais largos, isso ajuda muito. E eu acredito que, independente do dia que o visitante estiver lá conosco, ele vai encontrar uma programação muito diversificada e que vai atender a todos. Nossa, Silvane, que maravilha. Então, o que era grande ficou maior ainda. Todos esses números aqui eu tô escutando, tentando conceber eles, é muita coisa, gente. Impressionante a quantidade de visitantes, os espaços, as pessoas que vêm, a quantidade de artistas internacionais. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa escolha da Colômbia, né? Ser a convidada de honra. Quero ouvir um pouquinho mais sobre como que foi essa tratativa, essa terra, né, de Gabriel Garcia Marques, que já nos enriqueceu tanto com a literatura e, enfim, segue também com grandes nomes prodígios. Quero te ouvir um pouquinho mais de que referências colombianas vai ser bacana a gente dar uma olhadinha. Mas antes eu queria falar um pouquinho mais sobre algo que você trouxe ainda no começo ali da sua fala, sobre a importância da diversidade de toda a literatura que vem, que tente representar o máximo possível o nosso país, porque a gente precisa fazer uma crítica, né, de que por mais que a gente seja um país diverso, né, com tantas expressões artísticas, com tantas origens, com tantas influências, a gente sabe que o mercado editorial brasileiro muitas vezes se resume a priorizar artistas homens, brancos, cis, héteros. A gente sabe que existe esse mercado muito nichado, que é um grande problema, que no final quem perde é a literatura, quem perde é a população. Mas felizmente a gente vê mudanças nesse sentido acontecendo, e não só dentro das editoras, mas os próprios festivais, as feiras literárias. Imagino que dentro da Bienal isso não tem sido diferente. Silvânia, eu queria te ouvir um pouquinho como que tem sido levada essa preocupação dentro da Bienal, de conseguir garantir essa representatividade e que ela aconteça de fato, não apenas para preencher colunas, mas também pensando em trazer pessoas que de fato tragam debates críticos, contundentes, que façam a gente pensar por conta de toda essa multidiversidade que o Brasil apresenta também na literatura. O tema deste ano da Bienal é Quem lê faz grandes amigos. E eu acredito nisso, porque a literatura nos aproxima e a literatura nos faz conhecer a sociedade, né,
como um todo. A nossa sociedade, sem dúvida, é diversa. Então, esse é o evento, é a marca do nosso evento. Então, essa pluralidade de temas, de vertentes literárias, ela é muito importante e ela foi muito pensada. Nós temos um grupo de curadores, né, que trabalharam muito nisso, como você falou. Vamos falar de povos originários, vamos falar de pessoas pretas, vamos falar de mulheres no mercado de trabalho, né? Vamos falar da importância da educação, desde antes da alfabetização das nossas crianças, e vamos falar de temas variadíssimos. Então, durante toda a programação, nós teremos 13 espaços culturais. Esses espaços são os espaços oficiais da programação. Então, nós teremos a Arena Cultural, que vai trazer os autores de best-sellers, em papos, autógrafos, o Salão de Ideias, que é um celeiro de debate sobre questões de relevância social e cultural. Então, é só chegar e participar. O Cozinhando com Palavras, onde a gente aproxima a culinária de livros, inclusive que viraram filmes, né, que falam sobre isso. O Espaço Educação, um espaço onde nós vamos discutir todos os temas relacionados à educação, promover encontros, como educação ambiental, inovação, diretrizes públicas. Teremos o Espaço Infâncias, que é o incentivo à leitura para os nossos pequenos, que é super importante, né? O Espaço Cordel e Repente, que já há muitos anos está nas bienais, propaga a arte do Nordeste brasileiro, e nesse espaço nós teremos mais de 100 artistas do Nordeste participando diariamente. É um espaço lindo, vale muito a pena conhecer. Nós temos o Papo de Mercado, onde nesse espaço nós destinaremos a discussões do mercado editorial brasileiro. O Bibliosesc, que é a Praça da Palavra e a Praça de Histórias, que são duas praças com aqueles caminhões bibliotecas do Sesc. Então, eles vão ter o incentivo à leitura com espetáculos artísticos. É muito lindo. O Auditório Ziraldo, que nós também fazemos uma belíssima homenagem ao nosso querido Ziraldo, né? Um espaço para autógrafos, onde os leitores vão poder interagir com seus autores, autores estes que as próprias editoras trazem, né, para a feira. Teremos o Auditório Edições Sesc São Paulo, que é um espaço para encontros criados a partir dos livros das edições Sesc, um espaço de autógrafos, onde a gente vai ter as mesas de autógrafos, né, para promover esse encontro, e uma arena de entrevistas Esquilo, e eu queria falar sobre essa arena. Ela é uma novidade nessa Bienal, e é um espaço onde influenciadores do mercado editorial farão entrevistas com autores que estão começando. Então vai ser muito bom, porque serão gravações que depois elas serão disponibilizadas para o público. É uma arquibancada assim para 80 pessoas. E o que é gostoso é que nós vamos trazer esses influenciadores da área de livros, literatura, e vamos trazer, como eu falei, esses autores que são mais contemporâneos. Então, ali nós vamos encontrar uma diversidade enorme de temas para debater. Que bonito esses encontros, né? Nessa maneira de conseguir trazer ainda mais desses cuidados, desses bastidores, os autores que a gente tanto admira e que talvez a gente venha admirar justamente por conta dessas conversas. Às vezes a gente nem conhece muito um autor, mas chega lá, escuta ele falando, compactua com as ideias e acaba aí indo atrás. Eu acho que são esses encontros de mão dupla que a Bienal proporciona pra gente. Silvânia, vamos falar um pouquinho mais então sobre a Colômbia estar sendo o país convidado, né? O convidado de honra aí, teve um encontro muito bonito, inclusive com a ministra da Cultura, né? A Margarete Menezes, aí na oficialização desse convite, dessa parceria. Escuta um pouquinho, eu queria te ouvir um pouquinho como que foram essas tratativas, como que foi essa escolha para trazer a Colômbia para cá, e também, se tu puder adiantar, eu vou querer depois que tu fale um pouquinho de quais são seus nomes favoritos, de quais são os eventos favoritos, tu já falou um pouquinho, né? Eu quero que depois você fale um pouquinho mais de que outros autores e autoras você está esperando, mas agora eu queria ouvir um pouquinho dos autores e autoras colombianos que estão vindo e tu gostaria que a gente desse uma atenção especial. Claro, são 15, então
Se a gente pudesse dar atenção para os 15 seria ideal, ou 17, né? Você comentou. Mas enfim, comenta um pouquinho mais sobre como foi essa parceria com a Colômbia e se você puder adiantar também alguns autores e autoras colombianos que você diria para a gente dar uma atenção especial, ia ser muito bacana também, por favor. O que acontece é que este ano o Brasil foi convidado de honra da Filbo, que é a Feira Internacional do Livro de Bogotá, que aconteceu agora no primeiro semestre. E havia um espaço lindo, muito lindo, onde o Brasil foi homenageado. Muitos autores e autoras brasileiros, como eu disse, já consagrados e mais recentes, mais contemporâneos, estavam em exposição. E nós estivemos lá, e lá nós fizemos a tratativa, convidando a Colômbia para essa reciprocidade. E eles aceitaram, o que nos deixou muito felizes, inclusive com a presença da ministra Margarete Menezes, lá na Colômbia, lá em Bogotá. E sempre que se faz uma homenagem a um país, nós procuramos construir um espaço onde as pessoas possam conhecer um pouco da cultura desse país, então falar um pouco da comida, não, da literatura, né, da dança, enfim, de vários aspectos que compõem a literatura desse país. Então, nessa comitiva colombiana, eu tenho alguns nomes aqui que eu posso passar. Nós teremos Andrea Cotti, Margarita Garcia Robaggio, Erna von der Wald, Gilmer Messa de Pátio, e teremos acadêmicos também, como Maritza Naforo, e, como eu disse, também a parte cultural, né? Nós teremos grupos musicais. Um grupo que se chama Cimarrón, que ele é oriundo das planícies orientais, e um grupo chamado Gueto-Cumbé, que é do Caribe colombiano. Então, as pessoas que forem visitar a Bienal estão convidadas a visitar esse espaço de 300 metros quadrados destinado ao nosso convidado de honra, a Colômbia, e para conhecer essa cultura e essa literatura tão rica. Que ótimo, que ótimo. A diplomacia por meio da literatura, né? É isso que a gente precisa construir. Somos países vizinhos, compartilhamos de tanta coisa, inclusive de literatura, mas é tão bom quando eventos conseguem fazer esses laços se estreitarem ainda mais, né? Tá de parabéns aí a Colômbia e o Brasil por firmar essa parceria, essa política de boa vizinhança que vem em boa hora. Silvânia, agora sim a gente tá chegando no final da nossa conversa e queria te colocar nessa saia justa de pedir para tu indicar pra gente aí alguns autores, algumas autoras que vêm palestrar, que vêm falar e que você acha primordial que a gente compareça. Enfim, eu já entendi que a gente precisa ir todos os dias e acho que você tá certíssimo em levantar essa bandeira, porque é isso mesmo. A programação está completa. Qualquer dia que a pessoa for, ela vai sair satisfeita, vai sair mais rica, ou como vocês estão dizendo, com mais amigos e mais amigas, né? Que é a função aí da Bienal. Mas enfim, eu acho que vai valer a pena se você dar um spoilerzinho aí de algum artista, de alguma artista que está vindo com uma palestra muito bacana, que vai proporcionar algum debate. Pode ser uma opinião pessoal tua também. Enfim, mas eu acho que vai ser bacana se a gente puder encerrar essa entrevista aqui com uma indicação da própria curadora aí de toda a mostra. Olha, os nossos curadores fizeram um trabalho incrível junto aos expositores. Nós temos autores e autoras assim maravilhosos. Lá no Espaço Arena, que é o maior espaço, né, da Bienal, nós teremos o Jeff Kinney, que é autor da série Diário de um Banana, que as crianças gostam muito, Hannah Nicole, da Assistente do Vilão, Hayley Kiyoko, que é Girls Like Girls, uma história de amor entre garotas, Hardy Fortune, Depois daquele Verão. Nós teremos, lógico, também 95% da nossa programação é um autor nacional, então nós teremos lá a Thalita Rebouças, o Pedro Bandeira, teremos a Iaguaré Yaman, a Aurita Tabajara, Chico Sá, o padre Júlio Lancelotti, enfim, são muitas pessoas importantes que produzem conteúdos que são importantes para essa discussão, para que as pessoas conheçam, para quem ainda não conhece, claro, poder adquirir os livros, poder conhecer esses autores, ouvir as palestras do que eles têm a dizer, porque, como eu disse, a literatura é para todos, então nós também estamos abrindo um espaço para essa literatura religiosa, porque nós temos pessoas, o importante é ler.
é ler o que você gosta, é ler o que te dá prazer, é ler algo que te incentive ou que complemente o seu conhecimento. Então, eu não vou te dizer que eu tenho um preferido, não é por saia justa, não. É porque realmente eu acho que tem muita coisa boa e é muito importante ouvir, né? Porque ler, ouvir o que esses autores e autoras têm a dizer nos ajudam a aprender e a criar o nosso pensamento crítico. Eu acho que essa é a grande magia do ler, né? É adquirir conhecimento, encontrar ideias novas, poder criar as suas opiniões, o seu pensamento crítico, e é assim que a gente consegue construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, através da literatura. O livro promove isso para a sociedade. Então, eu deixo aqui o meu convite para que todos visitem a Bienal Internacional do Livro, na sua 27ª edição, de 6 a 15 de setembro, no Distrito Anhembi, ingressos sendo vendidos online no site. Nós teremos os bebedouros, nós teremos praça de alimentação, importante, ônibus gratuitos, circulares, saindo da estação Tietê do metrô, linha azul, deixando todos na porta do pavilhão e depois na volta também, do pavilhão até o metrô. E é uma grande festa. Venham com um calçado confortável, tragam sua garrafinha de água e aproveite esse evento maravilhoso. Pronto, quem estava contando nos dedos os motivos para ir para a Bienal, agora estão faltando dedos, porque a gente recebeu aqui todas as dicas mais do que especiais da Silvane Matos, ela que é presidenta da Câmara Brasileira de Livros e está aí por trás da realização da mobilização para a 27ª edição da Bienal do Livro de São Paulo, que começa nessa sexta-feira, dia 6, se estende até o dia 15 de setembro. Os ingressos estão à venda lá no site, dá uma procuradinha em bienaldolivro.sp.com.br que você confere ali como pode participar, pega a programação completa aqui para conseguir completar todos os dias e sair feliz fazendo amigos, que essa é a motivação especial da Bienal. Então te agradeço mais uma vez a disponibilidade, Silvane, obrigado por compartilhar um pouquinho de todo esse preparo, desse cuidado para a realização de mais uma Bienal do Livro em São Paulo, viu? Eu agradeço a oportunidade de falar um pouco da Bienal para os ouvintes. Deixo esse convite. E uma dica, não esqueçam de usar o seu cashback no ingresso adquirido online, tá? Assim você sai com um livro lá da feira. Muito obrigada, um abraço. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Vamos aproveitar para passar aquele recadinho que a gente não se cansa de falar todos os dias aqui no programa. Sabia que dá para retransmitir o Bem Viver de graça aí na sua rádio comunitária, na sua rádio regional, onde você estiver, saiba que o Bem Viver chega e a gente disponibiliza cedinho o nosso programa para você nos ajudar nessa missão de disponibilizar cada vez mais as vozes que ecoam aqui no Bem Viver. São mais de 400 emissoras que todos os dias recebem nossa edição fresquinha para compartilhar por aí. Bom, se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br, lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem um caminho, tutorial para você entrar junto com a gente nessa. O assunto agora são as dificuldades orçamentárias da Comissão de Anistia. O órgão é responsável pela análise de requerimentos de anistia de pessoas perseguidas pela ditadura militar no Brasil, e a falta de verba ameaça o andamento de uma demanda represada de processos para serem examinados e julgados. A gente vai entender mais detalhes, Douglas Matos aqui para explicar melhor para a gente. Criada no país em 2002 e com fôlego político renovado no início de 2023, com a volta do presidente Lula ao poder, a Comissão de Anistia não tem mais verbas para operar nos próximos meses. De acordo com a presidenta do órgão, Eneá Almeida, os recursos que tinham sido disponibilizados em 2024 acabaram. O Portal da Transparência não informa o montante que foi enviado neste ano. A comissão, que é responsável pela análise de requerimentos de anistia de pessoas perseguidas pela ditadura militar entre 1964 e 1985, tem uma demanda represada de cerca de 7 mil processos a serem examinados e julgados.
ENEA conta que os trabalhos só puderam ser realizados até o meio do ano. Nós tivemos dinheiro para funcionar até julho. Nós não temos dinheiro para funcionar daqui para frente. Então, fizemos uma sessão de julgamento agora em agosto, mas para essa realização, nós já precisamos contar com um dinheiro emprestado dentro do próprio gabinete do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. ENEA acrescenta que, quando tiver acesso a novas verbas, a comissão precisará devolver o dinheiro à rubrica orçamentária de onde ele foi retirado. Segundo a dirigente, o órgão recebeu neste ano uma única emenda parlamentar encaminhada pelo deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná, mas o valor ainda não chegou. A rubrica destinada pelo parlamentar é de R$1 milhão. E esse valor já deveria ter chegado para a comissão, para, inclusive, essa realização da sessão agora no mês de agosto. Só que, por razões burocráticas internas do próprio Ministério, que até agora eu ainda não entendi exatamente o que foi que aconteceu, o dinheiro não chegou. E aí agora, com essa decisão do Supremo em relação às emendas, nós estamos tendo que esperar para poder liberar, né, esse valor. Em virtude desse cenário, a comissão ainda não sabe se conseguirá realizar as 3 sessões que estão agendadas para o final de setembro. O órgão é composto por 21 conselheiros, todos eles voluntários e que, portanto, não recebem nenhum tipo de remuneração pelo trabalho de avaliação e julgamento dos processos. Para que as sessões possam ocorrer, o governo precisa, no entanto, financiar passagens e hospedagens ao grupo. Foram realizadas 12 sessões pela Comissão de Anistia entre janeiro e agosto deste ano. ENEA Almeida afirma que cada vinda do grupo para Brasília custa, em média, de 50 a 60 mil reais aos cofres públicos. A presidenta do órgão calcula que seriam necessários pelo menos 300 mil reais para as sessões até o final do ano. O órgão tinha como meta para 2024 o julgamento de todos os processos protocolados até 2010. Conseguiu, até o momento, apreciar aqueles que tiveram início em 2005. A situação da Comissão de Anistia é desafiadora também em outra frente, aquela que se refere aos trabalhos administrativos necessários ao andamento dos processos. O grupo carece ainda de uma pessoa que atue como coordenadora de processos do órgão, função que precisa ser ocupada por um servidor de carreira, segundo as normas. Presidenta da Comissão de Mortos e Desaparecidos, órgão que foi retomado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania na última sexta-feira, dia 30, e que atua dentro do mesmo campo temático, Eugênia Gonzaga, também lamenta a falta de orçamento. Ela afirma que a falta de estrutura dificulta a luta por justiça para os atingidos pela ditadura militar e corrobora o discurso de que o voluntariado somente não é capaz de dar conta de todas as tarefas previstas para esse tipo de colegiado. É possível uma comissão funcionar apenas com a contribuição voluntária dos seus membros, analisando centenas de processos a cada reunião que tem, né? São processos difíceis, são processos complexos, tem que ser analisado com muita calma e é preciso que ele vai se assumir para se fazer tudo isso. E o papel da Comissão de Anistia, assim como da Comissão sobre Mortes, não é apenas analisar processos, também é incidir em políticas de memória e verdade, é fazer as caravanas, é fazer as declarações de caráter não pecuniário, reinstalar, como já houve no passado, as clínicas dos testemunhos, e tudo isso precisa realmente de orçamento, de estrutura. O Brasil de Fato procurou ouvir o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania a respeito das queixas feitas pelas fontes ouvidas na matéria sobre a falta de estrutura para a Comissão de Anistia e o ritmo de despachos da pasta que dizem respeito ao órgão. Em nota enviada à reportagem, na última sexta, o Ministério respondeu que, em relação à emenda parlamentar destinada ao colegiado, ela deverá ser executada assim que for desbloqueada pela Justiça. A pasta disse que, abre aspas, tem atuado arduamente para assegurar os trabalhos com a recomposição de orçamento, fecha aspas, e informou que no ano passado o valor aprovado pela Lei Orçamentária Anual tinha sido de R$ 158.817.
Por fim, o Ministério de Silvio Almeida negou que esteja demorando para despachar demandas como a que trata da cessão do servidor que atuaria como coordenador de processos na comissão de anistia. Abre aspas, as informações não condizem com a verdade. Após demora na tramitação da cessão do servidor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, optou-se pela nomeação de outra pessoa para o lugar, fecha aspas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília. Locução, Douglas Matos. Nossa reportagem vai permanecer de olho nessa questão tão essencial para o futuro do nosso país. Fala do passado, mas necessariamente diz dos próximos passos, do que tem pela frente. O assunto é reparação histórica, sim, mas como algo que permanece construindo nossos caminhos de hoje, amanhã e por assim diante. Por exemplo, um debate permanente no Brasil é a condição da nossa democracia, e é óbvio que ninguém pode avançar nesse sentido sem revisar e reconhecer os dias passados. Vamos falar um pouco sobre o meio ambiente, mas também tem bastante a ver sobre isso que a gente estava falando na reportagem anterior. Que a gente vai para Minas Gerais falar da Serra do Curral, um símbolo, um cartão postal, principalmente de Belo Horizonte, porque fica justamente nos arredores da capital mineira. Especialistas alegam uma fraude e uma atividade ilegal da mineradora Pau Branco, a Embrapa, no local. Em 1990, o território foi considerado patrimônio da capital mineira, mas no mês passado, a Justiça de Minas suspendeu as atividades da empresa. Vamos entender melhor que situação é essa? Nossa reportagem de Minas está de olho e Douglas Matos volta aqui para o programa para explicar isso. Após a Justiça de Minas Gerais determinar a suspensão imediata das atividades da empresa de mineração Pau Branco, a Empabra, na mina Curumim, localizada na Serra do Curral, a mineradora emitiu um comunicado para alegar que não desenvolve atividades de lavra ou extração de minério no local. A notificação foi feita pelo Ministério Público de Minas Gerais. No entanto, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa Mineira já havia constatado, em visita técnica realizada em junho deste ano, que a degradação da área permanece. Segundo o urbanista Roberto Andrés, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, tudo indica que a mineradora continua extraindo minério. Você vê caminhões saindo com minério, você vê taludes com marcas, de extração, há diversos indícios que apontam isso. E a mineradora ela tem um compromisso de recuperar aquela área há muito tempo. Então o que a gente está vendo é uma grande suspeita de uma fraude dessa empresa para poder continuar exercendo uma atividade ilegalmente. Depois que a Serra do Curral foi considerada como patrimônio de Belo Horizonte em 1990, as atividades no local foram reduzidas, incluindo as da mina Granja Curumim, que existe desde 1950. Com isso, a Empabra assumiu um compromisso, junto ao Ministério Público de Minas Gerais, de elaborar um plano de recuperação do que já tinha sido degradado na área. Segundo o professor Marcos Vinícius Polignano, coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, as imagens de satélite mostram que nada foi feito desde que o acordo foi realizado. Não existe 1 metro quadrado de área reparada, mas existe uma cratera absolutamente gigantesca, eu diria que 3 ou 4 vezes maior do que existia, de área efetivamente explorada. Caminhões de minérios já foram retirados e você vê, na verdade, caminhões passando ali na rodovia. Os próprios moradores já fizeram várias manifestações colocando essa coisa em evidência e demonstrando que há muito tempo a empresa vem fazendo essa extração. Para Júlio César Grilo, ex-superintendente do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, em Minas, o imbróglio entre as mineradoras e a Serra do Curral só chegará ao fim quando houver a interdição completa das atividades no local. Em conversa com a reportagem por meio de texto, ele afirmou que a empresa não deve atuar no território para nada, nem para limpar a região. Ainda de acordo com o ex-integrante do IBAMA, o Estado ou a Federação devem fazer alguma espécie de tombamento e, em seguida, um projeto de recuperação física e de toda a vegetação local, abrindo depois para uso público.
O urbanista Roberto Andrés concorda com Grilo. Para ele, é preciso urgência no tombamento da Serra do Curral, algo já protocolado pelo IEFA, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, e que precisa ser feito pelo governo de Romeu Zema do Partido Novo. O especialista faz referência à atuação de outra mineradora na região, que posteriormente teve também suas atividades suspensas pela Justiça. Esse tombamento já foi aprovado pelo IEF, estava prestes a ser aprovado pelo Conselho Estadual de Patrimônio, quando o governo Zema retirou, né, o tombamento de pauta para colocar, né, para adiar esse tombamento, retirou de pauta, derrubou a reunião do AR em dezembro de 2021, para então no ano seguinte a Tamisa ter o seu projeto aprovado. Ainda de acordo com Andrés, é importante, além de solicitar o fechamento da mina, realizar um trabalho conjunto entre o Ministério Público Mineiro, a Prefeitura de Belo Horizonte e o governo estadual para cobrar a empresa pela recuperação do meio ambiente. Como a empresa teria o compromisso de fazer a recuperação ambiental da área e não fez, o poder público pode fazer essa recuperação ambiental e demandar da empresa que cubra esse custo. Essa que deveria ser a solução para o caso da Empabra. Não dá mais, não há confiança do poder público ou da população nessa empresa que já sofreu, né, já realizou diversas infrações e que não cumpre o combinado. A 9ª Vara Civil de Belo Horizonte determinou também na última sexta a elaboração de um plano de fechamento de mina em no máximo 30 dias. Nesse mesmo prazo, a Empabra será obrigada a contratar uma auditoria técnica independente para acompanhar as medidas de recuperação das áreas degradadas e garantir a segurança das estruturas do local. Do contrário, pagará multa diária de R$50 mil. No entanto, segundo Roberto Andrés, essa decisão pode permitir que a mineradora continue atuando a partir de mecanismos legais. O que está sendo feito é leniência, porque permitir que a empresa continue atuando ali, contrate uma auditoria técnica, etc., dá para ela mais espaço para isso que ela já vem fazendo, que é uma certa engabelação com o processo e que usar de um mecanismo legal para postergar sua atuação ali e continuar extraindo minério ilegalmente, é o que tudo indica. O Brasil de Fato Minas Gerais entrou em contato com a Empabra e aguarda respostas. O conteúdo será atualizado se houver um posicionamento da empresa. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Wilker em Belo Horizonte. Locução, Douglas Matos. A Serra do Curral é uma importante formação geológica e ambiental. Ela é um símbolo tanto natural quanto cultural de Belo Horizonte. A serra marca a linha divisória entre o bioma do Cerrado e a Mata Atlântica. O território é composto por uma variedade rica de flora e fauna. A Serra do Curral tem enfrentado desafios ambientais, principalmente devido à pressão urbana e da mineração também. Estes desafios têm gerado uma série de movimentos e campanhas em prol da sua conservação. E é claro que a gente está de olho, trazendo tudo isso em primeira mão aqui no Brasil de Fato. Gente, notícia preocupante. A conta de energia nesse mês de setembro vai ser reajustada para o nível vermelho, patamar 2. De acordo com a ANEEL, na Agência Nacional de Energia Elétrica, a medida foi tomada pela previsão climática. A expectativa é de escassez de chuva e clima seco com temperaturas altas, como a gente vem acompanhando pelo Brasil. As notícias dão conta disso. Isso vai ter sim reflexo na conta de luz. A gente precisa entender que é uma necessidade, mas é claro que afeta a população brasileira. Isso motiva então o acionamento de usinas termoelétricas, aumentando os custos de operação do sistema elétrico. Essa é a primeira vez em pouco mais de 3 anos que a bandeira vermelha patamar 2 é acionada. A última vez foi em agosto de 2021. Uma sequência de bandeiras verdes foram acionadas desde abril de 2022 e interrompido apenas em julho desse ano com a bandeira amarela. E agora a gente chega na bandeira vermelha. O anúncio da ANEEL sinaliza maiores custos para a geração de energia elétrica. Serão R$ 7,87 a mais para cada 100 kWh consumidos. É sempre bom a gente lembrar que essa questão de diferenciar os custos, elevar de acordo com a situação, foi criado em 2015 pela ANEEL, justamente as bandeiras tarifárias, que refletem os custos variáveis de geração de energia elétrica no país. As cores existentes são verde, amarela ou vermelhas, então nos patamares 1 e 2. A cor verde é de custo mais baixo, enquanto a vermelha, patamar 2, é a mais cara. Segundo a ANEEL, as bandeiras permitem ao consumidor um papel mais ativo na definição de sua conta de energia.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, quem tá ligando o rádio, sintonizando por agora, fique sabendo que você tá junto com a gente no Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere o nosso programa nas principais plataformas de podcast, além do nosso site, e também diversas rádios pelo Brasil retransmitem o programa, incluindo aqui em São Paulo a nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual, que transmite pela 98,9 FM a partir da 1h da tarde. Nosso programa sim fica salvo para você escutar a hora que você quiser e compartilhar, seja em brasildefato.com.br ou na sua plataforma preferida de podcast. O tema agora é saúde e a gente destaca um dado extremamente preocupante. É que uma pesquisa revelou um aumento de 130% de casos de diabetes nas capitais brasileiras, isso nos últimos 17 anos. Essa alta está sendo impulsionada pelo consumo de ultraprocessados e pelas desigualdades sociais e econômicas. O levantamento também aponta mudanças no perfil da população atingida. A doença está cada vez mais presente nos diagnósticos de crianças e jovens adultos. Os dados foram levantados a partir de informações públicas pelo Observatório da Atenção Primária à Saúde, da Umani. Essa é uma associação independente e sem fins lucrativos que apoia iniciativas com impacto no SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. O grupo da pesquisa da Umani relaciona o crescimento às mudanças nos padrões alimentares da população. Há décadas, a ciência demonstra uma conexão nesse sentido, o aumento do consumo de ultraprocessados e alimentos ricos em açúcares e gorduras saturadas com o aumento do risco do diabetes. Em entrevista ao Brasil de Fato, a gerente de parcerias e novos projetos da Umani, Evelyn Santos, reafirma essa relação. A gente vai ouvir agora a conversa que ela teve com a nossa repórter Nara Lacerda. Vamos conversar agora sobre saúde aqui na Rádio Brasil de Fato. O nosso tema é a diabetes e o crescimento dessa condição no Brasil. Qual é o cenário atual? A gente trouxe essa pauta para a nossa programação hoje porque a Umani, uma instituição de pesquisa e compilação de dados e de políticas sobre a saúde que atua no Brasil e que está sempre com a gente aqui no Brasil de Fato, fez um compilado com dados públicos para entender melhor qual é o cenário da diabetes atualmente no Brasil. E as conclusões são, infelizmente, muito preocupantes. Essa pesquisa faz parte do Observatório de Atenção Primária à Saúde da Umani, que é uma iniciativa que está sempre trabalhando para que a gente possa entender melhor qual é o quadro de saúde do nosso país. E aqui no Brasil, de fato, a gente tem uma atenção muito especial ao crescimento da diabetes, porque a gente sabe que esse crescimento está conectado a vertentes do capitalismo que a gente precisa lutar contra, né? Crescimento de ultraprocessados, mudança nos hábitos alimentares, falta de acesso das populações mais precarizadas a alimentos in natura, tudo isso tem a ver com o aumento dessa doença no Brasil. Então, a gente vai conversar com a Evelyn Santos, que é gerente de parcerias e novos projetos da Umani, já esteve aqui conosco. Eu agradeço muito você estar aqui de volta com a gente para falar sobre esse tema, viu, Evelyn? Muito obrigada, Nara. O prazer é meu. Gostaria de começar comentando que essa doença realmente aumentou muito nos últimos anos no Brasil. Pois é, eu dei uma olhada aqui no compilado de informações que vocês levantaram para o observatório, no DataSUS e em outros bancos de dados do governo, e me chocou muito esse dado geral sobre o crescimento da diabetes nos últimos 17 anos no Brasil. Então, te pergunto, Evelyn, quanto a diabetes subiu no Brasil, nesse período de tempo que vocês analisaram? Eu vou te pedir para você dar o dado, porque se vier na minha voz, o pessoal vai achar até que é mentira, viu? Tamanho choque. Olha, Nara, é assustador. Foram 132% de aumento nesses últimos 17 anos no Brasil, e a gente está falando aqui de uma pesquisa que representa a população brasileira, porque ela foi conduzida pelo próprio Ministério da Saúde. E a gente compilou e analisou esses dados. Ela é realizada desde 2006, numa periodicidade anual, e a tendência é realmente assustadora. É realmente assustador, Evelyn. E que outros dados, abaixo desse dado de crescimento de 132%, chamaram a atenção da Umani? Eu imagino que vocês tenham observado um aumento muito conectado às desigualdades do Brasil. Houve essa observação nesses dados, Evelyn?
Historicamente, no Brasil, a gente já tem, tanto para as doenças infecciosas quanto para essas doenças crônicas, uma maior chance, tanto de aparecimento dessas doenças, quanto do seu agravamento e, infelizmente, eventualmente levando aí uma morte prematura, para as populações mais vulneráveis. Aí a gente pode destacar, né, a questão de gênero, mulheres, né, populações também pretas e pardas, muitas vezes quilombolas indígenas vão ter, infelizmente agora a gente tem uma coexistência das doenças do passado com uma mudança também para as doenças mais da vida moderna, e o Brasil, essa realidade coexiste das doenças infecto-parasitárias e mais preveníveis, também relacionadas à própria infraestrutura de saneamento básico, que não chega a todos, com também essas doenças mais crônicas. Então, o padrão de adoecimento do brasileiro mudou, mas infelizmente a gente ainda sofre um pouquinho dessas características. A transição ainda demográfica, essa população envelhecendo no Brasil, claro, a gente teria um aumento aí das doenças crônicas naturalmente com relação a esse envelhecimento, mas o que a gente vê é um descolamento. O envelhecimento está muito menos acelerado da população do que o aumento das condições crônicas, indicando que a gente está tendo as pessoas cada vez mais cedo, inclusive crianças, com, por exemplo, o aparecimento do diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que é pela alimentação, os hábitos de vida, falta de acesso aos alimentos mais saudáveis, que ele pode começar a aparecer e se desenvolver. Pois é, eu tenho alguns dados para trazer aqui, que foram levantados pela Humana nos bancos de dados do governo, nos bancos de dados públicos, né? Olha, esse aumento de 132% nos últimos 17 anos da diabetes aqui no Brasil, ele representa que a gente saiu de um universo de 1,5 milhão de pessoas em 2006 que viviam nessa condição para 3,5 milhões no ano passado. É um salto. 10% das pessoas que vivem nas capitais brasileiras e têm mais de 18 anos, em 2023, viviam com diabetes. Gente, 10% é muita coisa. A maioria é composta por mulheres, 59%, 41% são homens. Entre a faixa etária que a gente chama, né, da terceira idade, os 65 anos para cima, 30% da população vive com diabetes. E a gente tem também esses fatores, né, que o perfil da doença está mudando. Uma doença que a gente conectou historicamente ao envelhecimento da população, mas que a gente tem cada vez mais pessoas jovens e crianças sofrendo com essa condição. Eu queria, inclusive, entrar um pouco mais nesse detalhe, Evelyn. A gente tem uma mudança de perfil da diabetes no Brasil, certo? Dá para dizer isso, né? Sim, Nara. Inclusive, no município de São Paulo, em uma pesquisa apoiada pela Humana e desenvolvida pelo INSPER, a gente analisou os dados da década passada e a gente observou que já existe um aumento da mortalidade, ou seja, infelizmente, as pessoas falecendo devido ao diabetes tipo 2 na faixa etária de 30 a 39 anos. Ou seja, um aumento crescente da maior complicação, né, da doença, que é, infelizmente, virar óbito. Então, isso corrobora com esse cenário, especialmente num município, né, que é o maior município do Brasil, com questões urbanas complexas, né, dificuldade de acesso a alimentos mais saudáveis, tempos de deslocamento e trânsito, que, infelizmente, retiram ainda mais esse acesso a práticas mais saudáveis, a uma potencial prática de atividade física, para as pessoas que moram longe e se deslocam aí diariamente por essa cidade, e também têm dificuldade de comprar os alimentos mais saudáveis. Evelyn, muito obrigada, inclusive, por entrar nesse tema, que eu acho que é um tema que a gente precisa explorar mais. Qual é a relação entre o aumento do consumo de ultraprocessados, e que a gente sabe que no Brasil esse aumento ocorre mais entre a população que tem menos acesso, né, a recursos econômicos? Qual é a relação do aumento desse consumo com o aumento da diabetes? Essa relação é direta? Dá para a gente fazer essa relação direta? Olha, a Humana apoia a pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP, que se chama Nutrinet, que analisa o padrão de consumo alimentar e as doenças crônicas desenvolvidas. O que a gente já consegue afirmar hoje é que toda vez que um maior percentual de tudo que você ingere no dia vem dos ultraprocessados, você tanto vai ingerir uma quantidade de calorias excessivas, desnecessárias, porque a densidade calórica desses alimentos, ou seja, eles têm muitas calorias numa quantidade muito pequena de alimento, é muito perigosa. E eles possibilitam que a obesidade
que também é um fator de risco para diabetes. Isso já está super provado que os ultraprocessados vão contribuir aí para o aparecimento dessas doenças crônicas, obesidade, consequentemente a diabetes e também as outras doenças relacionadas aí a esses alimentos. Olha, gente, a equação realmente ela é muito explícita, viu? Nós temos no Brasil uma desigualdade estrutural histórica com a qual a gente convive há mais de 500 anos. Nós temos no Brasil uma massa muito grande de famílias precarizadas. Nos últimos anos, a gente teve um aumento de pessoas em condição de insegurança alimentar e nas últimas décadas a gente teve um aumento da presença de ultraprocessados no Brasil. Se a gente observa esses elementos e tenta imaginar, nossa, o que será que pode acontecer nos próximos anos nesse cenário? Aumento de doenças crônicas, aumento, inclusive de doenças infecciosas também, porque as pessoas estão menos saudáveis. Óbvio que a saúde vai sofrer as consequências. Evelyn, eu queria muito te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, trazer esses dados que são chocantes, mas essa reflexão que é importantíssima nesse momento. E valeu também demais a Humane, que está sempre aqui com o Brasil de Fato. A gente ouviu a Evelyn Santos, gerente de parcerias e novos projetos da Humane, organização de defesa do direito à saúde nesse país, gente. Obrigada demais, viu, Evelyn? Muito obrigada, Nara. Até a próxima. A gente agradece também você que ficou conosco, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Valeu demais por estar aqui nesse debate, viu? Leva o debate aí para o seu cotidiano, para as redes sociais. Ele é muito necessário e é um problema nosso. Aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Além da situação no Brasil, como a gente acabou de ouvir, esse aumento da doença preocupa de forma global. A Federação Internacional de Diabetes estima que em 2021, aproximadamente 537 milhões de adultos em todo o mundo estão vivendo com diabetes. Esse número pode chegar a 643 milhões até 2030, se medidas eficazes não forem implementadas. O crescimento da doença é particularmente acentuado em países de baixa e média renda. Esses são países com transição rápida para dietas ocidentais, ricas em açúcares e gorduras, aliada à diminuição da atividade física. A gente vai seguir falando sobre alimentação, saúde, sobre outra perspectiva agora que nos ajuda a olhar para frente com mais vigor, com mais esperança. Olha só, a gente vai falar sobre o primeiro restaurante popular de Belo Horizonte que está comemorando 30 anos de história e muito impacto social. Não por acaso, a unidade é chamada de Herbert de Souza, ou seja, uma homenagem ao sociólogo Betinho, ícone do combate à fome no país. O espaço é administrado pela prefeitura com recursos do governo federal. O projeto ganhou força depois que o governo Lula, com a criação do programa Fome Zero e Bolsa Família, impulsionaram as atividades do setor, não só em Belo Horizonte, mas em outras experiências pelo país. A gente vai então saber mais detalhes sobre esse grande aniversário tão bacana, com uma reportagem com o meu xará, diretamente de Belo Horizonte, Lucas Wilker. Te aproxega, vivente. Comece agora o Alimento é Saúde. Esse ano, o primeiro restaurante popular de Belo Horizonte, em Minas Gerais, completou 30 anos de história e luta pela garantia de segurança alimentar da população. A unidade fica na Avenida do Contorno e não por acaso é chamada de Herbert de Souza, em homenagem ao sociólogo Betinho, ícone do combate à fome no país. Só no ano passado, o projeto serviu mais de 2,5 milhões de refeições no restaurante e nas outras 3 unidades disponíveis na cidade, sendo mais de 740 mil pratos servidos à população em situação de rua, de acordo com informações da Prefeitura de Belo Horizonte. Cerca de 10 mil refeições são servidas diariamente. Antônio Lúcio Gomes, morador de Esmeraldas, na região metropolitana de BH, fala sobre a importância do restaurante. Se não fosse esse restaurante aqui, eu vou dizer que tinha muita gente passando fome. Eu saía de casa para vir almoçar aqui por causa da comida. Eu deixava de almoçar em casa para vir para cá, para não poder almoçar, que a comida aqui é bem feita. Tá entendendo? E a sopa também à noite é bem feita.
É melhor pagar R$3 aqui do que pagar 20 lá fora e não comer uma comida boa. Aqui não, a comida é balanceada, a comida é boa. A educadora social Cleusa Souza Coelho e o marido, Cornélio José Coelho, também têm uma história com o restaurante. Foi meu aniversário de 39 anos de casado. Aí eu falei pro meu esposo assim, me leva para almoçar. Aí eu falei assim, só se for no Popular. Aí nós fomos almoçar no restaurante Popular, naquele lá do Ceará. Chegando lá tinha uma festona, com banda de música e tudo, porque era o aniversário do restaurante Popular também. Aí eu aproveitei a festa e falei assim, para comemorar meu aniversário de casamento, tinha banda de música e tudo. Foi o dia mais especial da minha vida. O estabelecimento, administrado pela Prefeitura de Belo Horizonte, oferece 3 refeições diárias a um preço acessível. O café da manhã custa 75 centavos, o almoço sai a R$3 e o jantar a R$1,50. Pessoas em situação de rua não precisam pagar as refeições e beneficiários do Bolsa Família pagam metade do preço em todas as refeições. Os cardápios são elaborados a partir de regras pré-definidas para cada porção do que é colocado nos pratos, com uma per capita da carne, do arroz, do feijão, dos vegetais. Essa padronização acontece porque, além da iniciativa a partir de estudos sobre os valores nutricionais, o cidadão que frequenta o restaurante Popular vai encontrar o mesmo cardápio em cada uma das 4 unidades distribuídas pela cidade. A nutricionista da Prefeitura de Belo Horizonte, Juliana Lamounier, explica. As unidades de alimentação e nutrição, elas têm muito cuidado com relação às questões de higiênico-sanitárias, né? E a própria qualidade das refeições que são produzidas. E a gente recebe muito feedback dos usuários em relação à segurança, né, em estar alimentando aqui no restaurante Popular. Muitos deles, né, chegam até nós agradecendo, falando que se sentem bem em alimentar aqui no restaurante Popular, né, que ela causa realmente um bem-estar, né, tanto no momento ali da refeição, em questão de sabor, quanto em questão de saúde e nutricionalmente falando. A cientista social Evelyn Lobão lembra da importância política da iniciativa para a mudança estrutural da sociedade. Esses 30 anos, né, dessa política marcam uma mudança de paradigma que foi provocada pela luta social, né? A gente para de pensar o fornecimento de refeições a quem necessita como uma tarefa que possa ser relegada para as instituições de caridade. E o poder público, a partir da pressão popular, assume essa tarefa de garantir refeições balanceadas, com controle de qualidade, para todos que necessitem, né, que estejam passando por situações de vulnerabilidade, para que as pessoas possam se refazer. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Wilker. E para realçar a luta de Betinho, a gente lembra o refrão de uma música que é um ícone, sempre foi um ícone, mas agora vem sendo entoada com mais vigor, que é a música Gente, de Caetano Veloso. Ela diz que gente é para brilhar, não para morrer de fome. Gente viva brilhando estrelas na noite. Gente quer comer, gente quer ser feliz. Gente quer respirar ar pelo nariz. Não, meu nego, não traia nunca essa força, não. Essa força que mora em seu coração. Gente lavando roupa, amassando pão. Gente pobre arrancando a vida com a mão. No coração da mata a gente quer prosseguir. Quer durar, quer crescer, gente quer luzir. Rodrigo, Roberto, Caetano, Moreno, Francisco, Gilberto, João. E assim a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã a gente está de volta, sempre a partir das 11 horas da manhã, quarta-feira, para você ouvir nosso programa pela internet, para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br.
Logo depois, a vez da nossa parceira de primeira hora, a RBA Rádio Brasil Atual, transmitiu o programa pela 98,9 FM aqui em São Paulo. Lembrando também que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Camila Guiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena. Diretora de programa de áudio Camila Salmazo. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.